hein? Pra começar o almoço. Rapaz, fala sério. Olha que espetáculo. Daqui a pouco, ali atrás, ó, tá vendo? Tô Embaixo vendo. da nossa figueira ali, vai ter um carteado de truco ali que você tá convidado pra ir. Eita, mas é um griteiro, rapaz. Truco precisa gritar É, pra valer. barulhento. Mas antes do truco, Sim. eu vou falar hoje sobre a arte do silêncio. Na verdade, aqui no mato, inclusive, a gente tem muito silêncio, que traz a paz, como essa paisagem. Na verdade, a arte de calar. Às vezes, é importante perceber isso aí no seu dia a dia. A arte de calar. O silêncio, se você pensar bem, é um momento de graça, em que a criatura se cala, mas o espírito fala. Calar sobre a sua própria pessoa, quando você faz isso, é humildade. Calar sobre os defeitos dos outros, às vezes a gente não faz, né? É caridade. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando, tem gente que também não sabe fazer isso. O outro sabe. Opa. É delicadeza. Agora, calar quando o outro espera uma palavra sua, e você sabe, aí é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. E calar quando não há necessidade de falar, como tem gente que também não sabe fazer, é prudência. Calar quando Deus nos fala no coração, aí sim, é silêncio. Calar diante do mistério, do mistério que não entendemos, desse mistério maior que é Deus, aí é sabedoria. E eu espero que a gente saiba hoje escutar e calar nesse mistério de Deus na mesma proporção. Na hora certa. Nossa, você tá alto. Rapaz, é grande isso aqui, né? Nossa Eu Senhora. tô com medo de cair daqui. Agora, já. uma coisa que eu não posso me calar de jeito nenhum é dizer o quanto você tá bonito nesse Que sol. isso? Não, nem não tô nada. Sabe o que eu acho que você combina com esse ambiente? Que eu já disse, Eu gosto também. eu já disse isso eu algumas vezes acho. aqui. Mas cada Eu não dia, ia embora daqui nunca mais. Não é? Eu posso arrumar uma casinha pra você naquela árvore. Então por que ele não fica aqui pra sempre? Uai, a gente pode fazer essa proposta lá pra O que você acha? Não pode ser uma boa coisa? Eu acho ótimo. Rapaz, o vento tá bom hoje, hein? Fala sério. Vamos pro curral lá dentro? Vamos, o que nós vamos fazer lá no curral? Daqui a pouco, nós vamos na maternidade. Tem bezerrinhos. Tem bezerrinho, nós vamos casquear, sabe? Mas, Sabe o que quê? você tá precisando casquear? Nós vamos que casquear o quê? Casquear. Pera aí, que casquear isso aí? Uai, vaca faz a unha do pé. Para, vaca É. faz unha. Não dói. Vamos casquear. Vaca faz a unha, Maria Braga. Faz. Tô com um cara lá que Quer vai. dizer, tem umas que faz. Eu já até vi. Não, Louro. Para. Será? Não, Louro. São minhas vacas aqui, ó. As vacas Aqui faz unha, para, faz mãe. unha, faz Não é unha, possível. Faz verdade. Mas antes disso, nós vamos falar assim, ó. Já que a gente vai mostrar umas vaquinhas pra você, fazendo unha e tal, nós vamos estar falando agora, antes, uma matéria, até que eu e o Louro nos dirijamos à maternidade, Mas vamos lá. a respeito das várias tendências com relação à carne. Que isso? Tem gente que acha que comer carne faz mal, tem gente que vira vegetariano porque acha que faz bem para a saúde, tem gente que acha que não consegue viver sem carne, né? E aí nós fizemos uma matéria atendendo a todas essas informações e, como sempre, você faz a sua opção. Mas eu acho que é muito legal você escutar os prós e os contras. Viola. Um assunto que é polêmico por natureza, quase como futebol e religião, é alimentação. E no caso de carne, então, haja divergência. Comecei a não digerir mais, comecei a não me sentir mais bem comendo carne vermelha, né? Eu sou vegetariano 100%, eu não como carne há mais de 6 anos. Como carne bovina pelo menos 6 vezes por semana. E dessas 6 vezes por semana, pelo menos 4 vezes é churrasco. Eu dou preferência para peixe, carne vermelha eu não como de jeito nenhum e frango de vez em quando. Então eu fico mais no carboidrato, vegetais, legumes, folhas. Adoro carne. Eu como pouca carne, eu acho que de vez em quando é saudável. Durante a semana eu gosto desse tipo de alimento porque à tarde eu trabalho melhor, me sinto bem mais leve.
Mas eu acredito que a carne ela é necessária, porém em pequena quantidade. Afinal, quem tem razão? Vamos ao problema. A raiz de tudo está em saber qual alimento é mais nutritivo. A carne, uma proteína animal, contém ferro, zinco e vitamina B12. As proteínas vegetais também. Então, qual a diferença? Ouvimos dois profissionais da área de saúde, um contra e o outro a favor da carne. Há uma diferença importante na absorção do ferro contido nas fontes vegetais quando a gente compara com as fontes animais. Então, para que a gente tenha uma ideia, nos feijões a absorção do ferro é de cerca de 5% só. O que quer dizer que 95% daquele ferro não vai ser aproveitado. Nas carnes, esse percentual sobe para 30%. Então, é 6 vezes maior. A gente sabe que o ferro da carne, ele tem uma absorção um pouco melhor do que o ferro vegetal. Só que isso é compensado porque os vegetarianos, ao mesmo tempo, eles ingerem muito mais vitamina C, que favorece a absorção desse ferro. O ferro é importante para a formação de glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio pelo corpo. Dietas pobres desse mineral causam anemia, uma doença diretamente ligada à nutrição e que atinge 50% das crianças de até 5 anos no mundo. As consequências da anemia são desastrosas, não apenas para a criança, mas eu diria também para a sociedade. A criança anêmica é mais propensa a desenvolver infecções de repetição, a ter menor atenção e, portanto, comprometer o seu aprendizado. Tem alguns estudos que foram feitos comparando a incidência de anemia por deficiência de ferro em vegetarianos e não vegetarianos. E esses estudos mostraram que é a mesma incidência de anemia em vegetarianos e não vegetarianos. O zinco é outro nutriente importante. Na criança, ele tem a função de reforçar o sistema imunológico e ajudar no crescimento. Nos adultos, ele limpa os radicais livres liberados no corpo e que são responsáveis pelo envelhecimento. Poucos outros alimentos têm tanto zinco quanto a carne. Talvez os cereais integrais, mas eles estão associados a fatores que contribuem para diminuir um pouco a absorção do zinco. A dieta vegetariana, ela tem alguns compostos nas sementes, por exemplo, que podem dificultar um pouco a absorção do zinco. Então, para resolver isso, a gente deixa os grãos num processo de molho na água, que geralmente a gente utiliza isso para os feijões. E nesse processo, esse ácido, que é o ácido fítico, ele é reduzido e a absorção do zinco ela fica bastante melhorada. Outro componente encontrado na carne e nos feijões é a vitamina B12. Ela é importante para formar glóbulos vermelhos e manter o sistema nervoso saudável. Queijo, leite e ovo tem uma quantidade muito boa de vitamina B12. Em qualquer alimentação, seja ela vegetariana ou carnívora, o segredo é balancear a dieta. Quem come carne não pode abrir mão dos vegetais. Eles têm fibras que diminuem a absorção da gordura e não precisa ser só carne de vaca. A carne não precisa ser consumida todos os dias. A gente pode incorporar carne de frango ou peixe, que tem concentrações menores de alguns desses nutrientes, mas que podem, num cardápio regular, variado, também ser uma opção, a carne bovina. Para adultos saudáveis que façam uma atividade física regular, que estejam no peso correto e não tenham problemas cardíacos, uma porção de carne entre 100 e 150 gramas por dia é suficiente. Mas atenção, o jeito de preparar faz toda a diferença. Esqueça aquele tostadinho da carne bem passada. Os trabalhos que já conseguiram identificar a associação negativa entre excesso de consumo de carne e doença cardiovascular, e às vezes até mesmo câncer, mostraram que este risco era muito grande quando o consumo de carne era feito desta forma, de carne muito processada, carne submetida a calor muito intenso. O que é calor muito intenso? Fritura, assamento em excesso, que às vezes o brasileiro gosta muito de fazer a carne na grelha e deixar uma casquinha tostadinha. Então, aquela tostadinha da carne já é o resultado de excesso de calor e não deve ser consumido. Portanto, se você é da turma que adora carne e nem passa pela cabeça parar ou diminuir a quantidade por semana, escolha as mais magras. As carnes com baixo teor de gordura têm cerca de 176 calorias em 100 gramas. Já a carne com alto teor de gordura chega a ter 290. Agora, o ideal mesmo é comer carne cozida na água.
para estudos que foram verificar o consumo de carnes muito processadas, como carnes fritas, houve uma avaliação de que o risco para câncer de cólon era de 2 vezes o valor do risco observado entre aqueles que consumiam carne cozida. A polêmica cresce quando se fala em risco de câncer associado à alimentação. As posições são opostas. Então a gente percebe que os vegetarianos têm uma redução de 30% do risco de ter doenças cardiovasculares. Infarto agudo do miocárdio, infarto do coração ou um derrame cerebral. Tudo isso tem associação com a redução da carne. Pressão alta, ela se reduz nos indivíduos vegetarianos. Diabetes, as pessoas comem carne, por esse estudo mostrou que elas têm o dobro de chances de apresentar diabetes. Doenças de articulações, né, também são bastante aumentadas nessa população. A pessoa que come carne, ela tem 88% mais risco de ter câncer de intestino grosso e 54% mais risco de ter câncer de próstata. A associação com doenças crônicas como infarto do miocárdio, aterosclerose, é determinada pela presença deste tipo de gordura. Consumindo, então, carnes mais magras, com menor teor de gordura, a gente também se previne desses efeitos. E aí, como sempre, as escolhas são suas, né? Quanto de carne você come, que tipo de carne, se você quer optar pelo vegetarianismo, né? Ah, não. Você não, né? Não, carninha, opa. O bom mesmo é comer uma carninha, Eu né? sou muito chegado. Tem alguns conselhos que eu acho que você deve seguir para sua saúde, não comer gordura, muita gordura, Pois seja é. lá que tipo de gordura for, né? Principalmente gordura trans. Verdade. A carne não pode ser muito tostada, que também Também pode não é legal. Não é? Não, fica ruim também. Mas, ó, Ah, a gente está numa fazenda Tamo. que cuida de melhoramento genético, né? E que cuida de tratar uma vaca direito para ela engordar bonita, e para tem ter... cada uma aqui. Tem cada uma. Né? Caramba. Então tem 2 tipos de pecuária, para você que não é muito afeito, né, ao campo, né? Tem um pessoal que só cria vaca para vender e engordar e vai para o frigorífico direto. Tem outro pessoal, nesse Brasilzão enorme, de todas as raças, que faz melhoramento genético, né? Que é o que a gente tem mostrado aqui no programa. Isso. Que você cruza um com aqui, com outro melhor de lá, e aí ganha mais peso, tem mais economia, né, para o pecuarista, que engorda mais rápido. Fica maior. Fica maior. É legal. Aí tem os leilões, que você já deve ter ouvido falar, que de vez em quando você vai lá, uma vaca é vendida não sei por quanto. Leilão é legal. Touro é vendido. Mas para que isso tudo aconteça, a vaca tem que ter alguns cuidados. A vaca, o touro, enfim, né? Como assim? Seja a vaca leiteira, seja a vaca de corte. Ela tem que ficar bem de saúde. Tá. Além tem da que ser alimentação, cuidada. que é o feno aqui, que você está Tá aqui, tem de aboletado monte, nele. olha a situação. A ração. Então ela tem que tomar banho. Sabia, Loura? Toma banho? Toma mais banho que você. Tem que Com tomar certeza. banho. Tem que fazer a unha, fazer Não, o casco. que E eu tô fazer aqui- unha. É verdade. Estou aqui com o Luciano. Oi, Luciano, tudo Olha a bem? situação. Bem-vindo, viu? Obrigada eu por ter vindo aqui na fazenda. A tua profissão qual é? Sou médico veterinário. E aí você, como especialização, você atende os fazendeiros fazendo o quê? A minha área de atuação é casqueamento. Eu faço a manicure das vacas. Manicure. Não pode ser. É verdade. Ah, que manicure da vaca. Quando a vaca precisa fazer manicure? Então, no caso dos animais de exposições e leilões, o objetivo principal da manicure é a estética. Em segundo lugar, a saúde. Por que a saúde? O animal tem que estar bem, ele não pode ter nenhuma dor. Se ele tiver qualquer ferimento nas unhas, ele pode vir a se... ele não fica bem de saúde, não vai se alimentar bem. Quer dizer, aí ele vai deixar de ganhar peso Isso. ou vai deixar de dar leite, se for um gado Aí leiteiro. no caso do gado de leite, se ela tiver qualquer problema nas unhas, uma dor, se ela sentir dor, ela não vai se alimentar direito e não vai produzir o que ela poderia produzir. No caso dos animais de corte, os animais não vão ganhar peso. Eles vão sentir dor e isso vai incomodar, não vão se alimentar e isso vai implicar financeiramente. Esse animal vai ficar mais tempo se alimentando, vai custar mais para o proprietário. Entendi. Então, nossa função é recuperar esses animais para que eles venham a se integrar no processo produtivo novamente. Mas o casco dói? Ué, é igual unha, Que Loura, coisa, eu tem? não sabia não. Você vai, até um pedaço não dói. Depois, se não souber casquear, pode machucar, né? Se alguém contrata, por exemplo, uma manicure ou um veterinário que faz o cascamento,
que não seja de boa qualidade o trabalho, Arranca você pode ter problemas, inclusive Que problemas legal. muito mais sérios. E eu estou encantada, porque tem um desenvolvimento na tecnologia de casqueamento que o Luciano trouxe aqui, e eu estou conhecendo também agora, que é uma máquina que você coloca quer dizer, antigamente você só fazia no brete. Brete é aquele lugar que você viu já no curral comigo, que prende a vaca dentro, assim, né? Isso, E aí levantava o casco da vaca e fazia ali a manicure. Fazia ali. E Agora tem uma tecnologia. A tecnologia mais antiga envolvia uma contenção no chão. Seria o derrubamento e amarrava o animal deitado e casqueava. Mas isso é coisa do passado. Hoje nós temos equipamentos, porque nós temos animais de valor agregado e que precisam ter cuidados especiais e não podem sofrer ferimentos. Entendi. O ato de derrubar o animal no chão pode implicar em ferimentos. Que chique. A gente separou aqui, olha. Vem cá, João Vitor. O João Vitor está trazendo aqui uma reis. Olha que linda. De número 10. Essa reis deve estar com... Está com quanto, João? 1 ano e meio? 1 ano? Está com 1 ano, aí. Ela vai entrar, ela está meio Segura, aqui, porque tem muita gente, muita luz. Segura. Aí vai entrar com ela, ó. O João Vitor trabalha aqui com a gente. Aí agora você vai simular um casqueamento, que as nossas meninas aqui foram casqueadas há pouco tempo, né? Ou você mesmo, eu acho. Isso, Foi, não? Não, nesse caso não. Mas dentro desse tipo de animal, que é um animal de elite, nós chamamos esse tipo de animal um animal de elite. É um animal que tem um valor genético, ele não vai ser abatido. Ele não vai ser explorado geneticamente, nós vamos explorar os filhos dele. E esse animal pode ser comercializado, tanto ele como os filhos dele. E nesse caso, para se apresentar um animal para o público, nós temos alguns cuidados, que seria a maquiagem. E essa raça é a raça Brahma, tá? Tem maquiagem, claro. Essa maquiagem envolve desde do toalete, de pelos, orelha, banho, inclusive o casco. Tá. E nesse caso nós vamos focar no casco. A estética, a beleza. Tá bom. Né? E a saúde também. E a saúde. Se o animal, se por acaso ele tiver algum problema, alguma lesão, já é tratado imediatamente. Então vamos lá, ver como é que faz o casqueamento. Aí vamos maquiar a vaca agora. Agora não, agora nós vamos arrumar não é maquiar. Aí, ela entra por aqui ou por ali? Por lá. Aí por lá. Tá. Aí vem, olha a tecnologia, ó. O quê? Louro. A vaca deitou! Viu? Viu só? Rapaz, que isso aí? Pois é, tá o Jorge aqui também ajudando a gente. Ela, sem dúvida nenhuma, fica um pouco assustada no começo, né? Ela tá falando, gente, que barulhão é esse, né? A vaca vai dormir. Então, mas é o que o Luciano estava dizendo. Em vez de jogar a vaca pelo chão e, de repente, ela pode machucar... Né? Agora aqui não, com esse equipamento, que nome tem esse equipamento, Luciano? Esse equipamento é chamado de tronco eletrohidráulico. Tá. Ele é um motor elétrico que movimenta uma bomba hidráulica e que tem os comandos que nós acionamos. São 4 pistões hidráulicos. E o animal fica numa posição confortável, não machuca. Nada machucando ele. Que legal. Né? Então ele pode ficar bastante tempo aqui e ser casqueado. Tá meio assustada. Ela não gosta, né? Ela tá meio assustada porque nunca deitaram ela desse jeito. Pobrezinha. Mas daqui a pouco ela relaxa, ó, tá calminha. Mas não machuca mesmo, é legal. Não, porque, oi? Não tá gostando muito dessa Ela não conversa, gostou, não. Né? Mas aí acho que com o tempo esse gado de elite acaba se acostumando com esse trato. De quanto em quanto tempo tem que fazer, Luciano? Então, no caso dos animais de exposição, que seria esse caso, os animais devem ser trabalhados desde bezerros, porque existem alguns problemas... Pode fazendo aí, conversa e faz. Existem alguns problemas em função da negligência desse tipo de cuidado. Sem dúvida. Os animais que estão criados a pasto, eles têm um desgaste maior das unhas, que eles estão caminhando. Os animais confinados, que caminham um pouco, as unhas vão crescendo e não tem esse desgaste. Há necessidade da gente cortar as unhas, como a nossa, né? Tem que estar sempre cortando. E aí você usa esse equipamento aqui, é isso? Mapinha aqui. Aí o João faz aí para você. Aí isso. Esse aqui que é o material da manicure das vacas e touros aí de exposição ou que precisam nossa lixa de unha, no caso dos bovinos, nós temos uma grosa e nós temos um material elétrico,
que é uma lixadeira, uma esmerilhadeira. Isso Tá. para fazer o acabamento, né? Para fazer os pequenos cortes, nós temos uma torquês. Pequenos cortes, Louro. Pequenos cortes. Pequeníssimos. É. E para pequenos desbastes, nós temos as facas de casco. Ah, e que são cada vários uma modelos, delas né? tem um modelinho. É, Quer dizer, que vai, aqui corta, né? Tá bem afiadinho. isso. Aqui deve dar um contorno e cada uma delas com formato. De acordo com a necessidade, nós vamos utilizando. Como o dentista, tem várias pontas. Então, de acordo com a necessidade... Entendi. Que E legal. E essa luva aqui, que Isso é aqui de é, pra, aço, é né? de aço. É para proteção da mão, para evitar cortes na mão. Então, vamos dizer, ela vai aqui e... Então, você está trabalhando com a você- lixadeira, se por acaso escapa alguma coisa, você tem uma proteção. Entendi. Né? E isso você usa... E essa é pra- uma máscara nasal por causa da poeira, porque a lixa levanta muito pó, né? E todo dia isso pode Faz trazer... uma análise para mim, como é que tá o casco dessa bezerra aí? Vamos lá. Para fazer agora é uma análise técnica, né? Vou aproveitar a presença do Luciano, já vou saber se está bem casqueada, se está com saúde e tudo. O primeiro Como é que passo tá? é fazermos uma limpeza, né? Tá. Retirar a sujeira para que a gente possa ver o que tem aqui por baixo. Se tem um ferimento, se tem uma lesão. Muitas vezes, por baixo dessa sujeira, a gente se depara com algum tipo de ferimento. Esse animal tem os cascos muito saudáveis, Tá. né? E eu chamaria de cascos saudáveis um casco de uma superfície lisa, reta e brilhante. Tá. Né? Mas ela está bem tratada. Está bem tratada. Esse animal vem sendo muito bem tratado de casco. Muito obrigada, viu? Olha que Moçada da chique. fazenda aí. É. Então, como eu estava dizendo até anteriormente, nós temos que começar cedo esse tratamento. E aí, cada 40 a 60 dias, Faz os um animais trabalho. que estão presos, confinados, com objetivos de melhoramento genético, nós avaliamos. Aqueles que há necessidade, que porventura observamos algum aumento, uma unha maior do que a outra, que tem alguma lesão, ou que ele está pisando torto, porque às vezes uma Você unha corrige, maior né? implica numa postura. Aí você pode corrigir para que o animal fique mais Fique bem posto. uma postura. E aí, o que você faria nesse casco hoje? Então, nesse casco, ele está com um tamanho bom, não está comprido, não está crescido demasiadamente. Não precisa casquear. Não, nesse caso, nós temos o objetivo de manter a saúde. Tá. Então, fazer um casqueamento aqui para que ele continue com essa Então, saúde me que ele mostra tem. como é. Isso significa limpar e deixar a superfície lisa, retirar essas reentrâncias, né, que predispõem à aderência de sujidades, e as sujidades em contato com a umidade vai causando Pode uma dar podridão. problema. Entendi. E essa podridão pode chegar até num ponto sensível e isso vai causar manqueira, vai causar dor. Entendi. Então aqui nós vamos simplesmente limpar Tá. para que as fezes, quando ele pise no chão, as fezes adentrem e saiam e não fique grudado aqui. Entendi. E a própria natureza vai cuidando do resto. Isso você faria com o quê? Com esse equipamento só? Não, eu dou início com ferramentas, as facas de casco, e depois dou o acabamento com a esmerilhadeira. Entendi. Então vou fazer um casco aqui, Tá. pra gente ver. Lourinho, você tinha Olha, ele tá imaginado um cortando tipo de a unha. trabalho desse? Não, não sabia nem que fazia isso. Você não quer experimentar? Não. Eu deito Não. você ali? Não. Eu deito você. Não, não, obrigado. Eu deito Não, você não, ali. não, tô legal, tô bem. Olha que bonitinha. Não, não precisa. A vaquinha tá sossegada. Não carece. Ó, tá bonitinha. Não, tô legal. Você vai lá. Não, tô bem. Então vamos. Não precisa. Deixa ele fazer uma análise. É no teu casco. No seu casco. pra Não, ver. não. Tem, louro. Outro dia eu já dei banho de parafina no meu pé. É? É, tô beleza. Ah, mas Meu ele pezinho trata tá um bem. pitel. Ele trata bem, Não, olha. não, deixa ele fazer ali a número 10, tá bom. Número 10 tá Deixa bom. lá. Olha lá, ó. Agora eu vou fazer um pouco de barulho aqui. Tá. O que significa? Aí vai ligar Vou o... ligar a esmerilhadeira para dar um acabamento Tá agora, bom. né? Ela não tá gostando muito, não. Não, viu? não tá gostando. Ó, ela tá olhando pra baixo aqui, tá dizendo, "Ih, o que esse cara vai fazer aqui no meu pé?" É lixa. Olha, lixa mesmo. Ela tá, não, parece ela tá relaxada. Ela tá olhando, pra dizendo assim, gente, onde é que nós vamos com isso? Mas Ela não tá feliz. Você acha? Eu acho. Eu acho que tá, Lô. Será? Nossa, olha. Olha o zoinho dela. É, fica outra coisa, ó. Caramba, meu.
Dá um outro visu aí na... Fica bacana. Viu? Que beleza. Olha que legal. Ó. Ficou outra coisa. Malandro. Rapaz, agora você vai ter que fazer nas 4. Não é? Olha que show. Tem que pisar tudo igual agora. Qual é a cor de esmalte que você vai passar aí, Luciano? Acho que rosinha. Rosinha é legal. É, rosinha. Ela vai ficar sensual. Quantos animais desses você consegue fazer por dia? Quando você chega numa fazenda, assim, pra ter hora? De 15 a 20 animais. Por dia? Por dia. Quer dizer, um rebanho grande, você fica uma semana fazendo. Mas normalmente não se faz todos os animais da fazenda. Nós trazemos todos os animais, olhamos todos e apartamos aqueles que há necessidade. Quanto custa cada vaca para fazer Em manicure? média custa em torno de R$50 cada animal. Nossa, é mais caro do que fazer manicure de mulher. Porque o equipamento e toda a estrutura é cara. Esse equipamento é equipamento pesado, ele precisa de um carro que a altura, né, é um equipamento caro para poder levar. Então exige uma manutenção. A viagem, geralmente você viaja longe, né? Quer dizer, e tem casqueadores e casqueadores, são coisas diferentes. Tem uns que ainda trabalham no método tradicional, aí o fazendeiro, na verdade, o criador é que vai escolher qual é a tecnologia que ele quer usar. Queria muito te agradecer. Muito legal. Eu acho que era melhor você fazer os 4 agora, Isso. já que estamos aqui, não é? Para pisar, porque não pode fazer em um, porque senão fica um diferente do outro. Queria te agradecer. Obrigada, viu? Parabéns, muito legal. Obrigada mesmo, parabéns aí, olha. E para os veterinários. Oi! E para a moçada aí que quer aprender um pouco a respeito de pecuária, é uma nova profissão, é um novo jeito, enfim, de trabalhar tecnicamente e que eu acho muito legal. Eu vou para o intervalinho comercial, que ainda tem banho das meninas para ir para o leilão, nós vamos explicar como é que faz. Ainda tem uma comidinha lá em cima, tem um churrasco lá. Bicos, tem truco, vamos jogar truco. Enfim, a conversa aqui na fazenda continua, tá? Um pé lá, outro cai e volta já. Bom, eu já diria que a gente está aqui na fazenda num dia absolutamente de campo, né? E tá você bom, fica... né? Louro, você imagina o seguinte, quando você tem assim, você que é leigo de fazenda, tá lá na sua casa, tal, gosta de comer carne e quer uma carne de boa qualidade. Eu gosto de carne. Né? Ou fazendeiro que está em casa lá e quer exportar, tem algumas coisas que tem que pensar, porque a vaca não fica só no pasto, entendeu? Ah, é? Não. Ela precisa tomar vacina. Precisa. Ela precisa